nos testemunhos, algumas falas, né, falam de... Falam de impotência, situações que a gente pode enfrentar. Tem uma música que diz "Eu te bendirei", e essa música ela fala eu hei de louvar o Senhor, né, em todo o tempo. E lá no Japão a gente canta essa música e no final tem uma parte em inglês que não foi traduzida para o português. No português ficou "Ó soberano Deus, em ti confiarei", sendo que em inglês eles dizem "You give and take away", né? O Senhor dá e o Senhor leva. O Senhor, Ele é soberano, né? E a gente não consegue entender uma porção de coisas que a gente vive e que acontece na vida da gente. 2 semanas atrás, eu não sei direito o que houve com a vida do André, mas a bondade do Senhor, ela não se demonstra somente quando a cura vem, quando a liberdade vem, mas a bondade do Senhor vem independente desses resultados, né? O Ricardo, lá da nossa igreja, ele esteve aqui dando testemunho há um tempo atrás, e sua esposa teve câncer da mama, né? E quando, no dia que a esposa dele foi operar, ele colocou essa música, né? O Senhor dá, o Senhor tira, bendito seja o nome do Senhor. O nosso aqui é cantar essa música nesse dia, né? No dia que a sua esposa está operando. E que bom que se a gente conseguir confiar em Deus, se a gente confiar em Deus, talvez isso não consegue tirar a dor que a gente sinta na hora de uma despedida, na hora de uma perda, e talvez isso não vai deixar a gente confuso em alguns momentos. Por que tinha que acontecer isso na minha vida? Mas sabe, quando o coração alivia, a gente pode segurar na mão de Deus e continuar, independente dessa situação. E interessante, a gente não consegue entender, né, o que Deus está fazendo na vida da gente. Ontem eu fui numa igreja lá em Interlagos, e o pastor da igreja me perguntou: de onde você é, né? Eu sou lá de Itaquera. Mas de qual igreja? Eu era da igreja de Itaquera, que na época não era nem igreja, era uma congregação da Igreja da Liberdade, da Igreja Holiness. O pastor Saito, que vinha buscar gente de Kombi quando era criança. Ele deu risada, né? Você conhece o Saito, né? Ele falou: quem não conhece o Saito? Pois é, quem não conhece o pastor Saito? E ele disse que provavelmente o pai dele foi um dos que evangelizaram o pastor Saito. O filho chama Joseph Kunihiro, e ele falou: meu pai veio como missionário e falou de Jesus. Eu falei: nossa, né? A gente não sabe o que Deus está fazendo, sabe? O que é que Deus está fazendo nas vidas da gente. E eu gostaria de ler um texto com vocês. Está lá em Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 3.
Filipenses capítulo 1, versículo 3. Filipenses capítulo 1, versículo 3. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, com alegria, em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo disto: aquele que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. É justo que eu me sinta assim a respeito de todos vós, pois estáis em meu coração, já que todos sois participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões, quanto na defesa e na confirmação do Evangelho. Deus é testemunha de que tenho saudade de todos vocês, contendo eterna misericórdia de Cristo Jesus. E peço isto em oração, que o vosso amor aumente cada vez mais, no pleno conhecimento em todo entendimento, para que aproveis as coisas superiores, a fim de serdes sinceros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, por meio de Jesus, para a glória e louvor de Deus. Paulo, ele estava preso no momento em que escreve essa carta, mas ele lembrava daquele povo, daquelas pessoas com muito carinho, e todas as vezes que ele lembrava, lhe batia saudade e alegria e gratidão pelo testemunho, por aquilo que a igreja era. E eu não sei, quando a gente para analisar uma igreja, quando a gente para analisar uma missão, como que a gente avalia? Nossa, aquela igreja é boa, aquela igreja está crescendo, aquela igreja, ela tem cumprido o seu papel. Como que a gente avalia que, puxa, aquela igreja é uma igreja abençoada? Como que a gente faz para avaliar? Como que a gente faz para avaliar que o negócio é de Deus? Né? Vale a pena investir minha vida ali? Porque é de Deus, porque é bom. Como que a gente faz para saber? Hoje em dia se fala muito sobre, nossa, a igreja tal está crescendo, a igreja tal, né? Mas quando se fala crescendo, está falando do quê, né? Quando as pessoas falam a igreja tal está crescendo, é pensando em quais números, é pensando em quais termos que se julga a igreja está crescendo. Bom, acho que a gente dá para imaginar, né? Teve um momento que João Batista, ele queria ter certeza que Jesus era o Messias. É ele mesmo, né? Que é o prometido. Como que a gente faz para saber, né? Porque, poxa vida, é você investir a sua vida ou não naquele caminho, naquela situação. E em Mateus 11, 3 e 6, os discípulos de João vão lá para falar com Jesus. Mateus 11, 3 e 6, e os discípulos chegam e falam para Jesus: o mestre quer saber se você é o Messias, se você é aquele que a gente deve seguir, se você é aquele pelo qual a gente deveria até morrer, ou não. Quais são os sinais para saber que Jesus era Jesus? E Jesus responde para eles, né? Jesus responde lá em Mateus 11, 3, Jesus diz: ide e contai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados,
e aos pobres é anunciado o Evangelho do Senhor. Quando os discípulos de João vão conversar com Jesus para saber se Jesus era o Messias, Jesus fala: olha os sinais, olha as marcas, o reino de Deus tem chegado para o povo. E eu vejo que essas mesmas marcas são as marcas que devem acompanhar a igreja hoje. Que marcas são essas, né? O Evangelho tem feito diferença na vida das pessoas. Jesus um dia, ele há de verificar a vida da igreja, sabe? De fazer um balanço na vida da igreja. Nesse dia nós vamos saber se a igreja era legítima ou não. Mas não a nível de grupo, a nível de pessoas. Será que aquela pessoa de fato era um homem de Deus ou não? E esse episódio está lá em Mateus 25. Mateus 25, 31 diz: quando o Filho do homem vier na sua glória, todos os anjos com ele estarão, então se sentará no seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, semelhante o pastor que separa ovelhas dos cabritos. Sabe, o primeiro ponto é que Jesus vai nos separar segundo a espécie que nós somos, que nos caracteriza. Existem pessoas que são como ovelhas e outros são como cabritos. E quais são as marcas que tem as ovelhas, né? Quais são as marcas que tem aquele povo que o Senhor abençoa? Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me acolheu, precisei de roupas e me vestiste, estive doente e me visitaste, estava na prisão e foste me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, com sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou precisando de roupas e te vestimos? Quando te vimos doente ou na prisão e fomos te visitar? O rei responderá: em verdade vos digo, sempre que fizeste a um desses irmãos, ainda que dos menores, a mim o fizeste. Quando eu olho a essa igreja de Itaquera, eu vejo uma igreja que acolhe, eu vejo uma igreja que cuida, eu vejo uma igreja que procura fazer diferença no lugar onde existe. Eu estive aqui para dormir, aqui na casa da tia Rosa, pois no outro dia cedo eu tinha que levar o meu avô no médico. Eu vim numa terça-feira, e 6, 7 horas da noite, estava cheio de criança aqui, né? E as crianças estavam estudando a Bíblia. E depois daquele momento, viria outro grupo, e depois viria outro grupo, e depois viria outro grupo, até às 10, 10 e meia da noite. O professor, de Heliópolis, cara, muito longe, né? Eu nem sei onde é, eu só sei que é longe. E tinha um outro, que o pessoal chama de Carlitos.
e diz que eles vêm 2 vezes por semana. Nossa, esses caras muito crentes. Esses caras só deve dar momento, andar aqui e andar lá, né? Eu falei, meu. E a gente conversou, a gente orou. Aí um grupo de senhoras juntou aqui, parece uma moça, né? Que vem ensinar. Fiquei muito marcado, sabe? Eu não conhecia Jesus. E quando eu tinha 11, 12 anos de idade, uma Kombi, né? Passava lá no bairro 15 de novembro, 8h30 da manhã. E quando a Kombi parava em frente de casa, descia eu, meu irmão. Eu lembro de um dia que o meu irmão não desceu. Aí o pastor perguntou, cadê seu irmão? Ele está dormindo. Ah, deixa eu ir lá falar com ele. Ele foi na pia, pegou água e jogou no irmão, né? E a gente conheceu de Jesus quando criança. E eu lembro de uma época quando meu pai foi embora para o Japão e a gente ficou e o pastor levava a gente para trabalhar com ele, mas a gente nunca tinha trabalhado, nem sabia trabalhar. Ia trabalhar, sei lá, tentar trabalhar, não sei lá, passar um tempo com ele, né? Não sei qual que é a palavra certa. E todo final de dia ele dava a nota mais alta assim que tinha na época, hoje seria de R$100, né? E cuidou da gente não só no culto, não só no domingo, mas foi acolhedor, foi amigo. O grupo que vinha cuidar da gente vinha lá para lá da Liberdade, né? Então eles vinham, cuidavam da gente no domingo, iam embora. E depois o trabalho aqui nesse bairro começou. Quando começou, o pastor chamou a gente para ajudar no terreno. Chegou aqui, tinha árvore, tinha toco. E a gente, moleque assim de 15 anos, vamos arrancar aquele toco. Nossa, ficou que arranca o toco, né? E a gente ficava aí, sei lá, a história que a gente caminhou junto. Jesus, ele viu que as marcas que ele espera ter na igreja é de que a igreja se importe com as pessoas. E se importar com as pessoas não é ficar reunindo para fazer culto, é se importar com as suas vidas, é visitar quando eles estiverem presos, é dar roupa quando eles estiverem nus, é dar abrigo quando eles precisarem de abrigo. Eu lembro quando a Alessandra estava para se batizar e a família foi contra, né, o pai. O pastor falou, não, você pode vir morar aqui. O pastor é doido, né? Causando revolta na família, né? O pastor é alguém que ele é um representante dessa igreja. É alguém, sabe? E cada um aqui faz parte dessa igreja. Talvez a gente tenha aprendido nesse trabalho, nesse lugar, que ser servo de Deus é servir as pessoas. E talvez servir as pessoas com as nossas atitudes, com aquilo que a gente pode fazer. Que a gente possa ter as marcas de Jesus. Porque
Uma igreja que cumpre seu papel é aquela igreja que cada dia mais ela se torna parecida com Cristo. O nosso caráter ele é mudado, os nossos valores são transformados e a gente fica parecido com Jesus. A gente faria o que Jesus faria. Para isso nós somos chamados. Para continuar o trabalho de Jesus. Para fazer o trabalho de Jesus. E talvez a gente não sabe no que vai dar o trabalho, sabe? Nós não somos chamados para realizar coisas. Nós somos chamados para servir ao Senhor. Se o fulano vai converter, se as pessoas vão vir a tomar uma decisão, esse é o trabalho do Espírito Santo de Deus. Presta atenção nos textos, né? Nós não somos chamados para realizar cultos, fazer reuniões, mas para fazer discípulos, para caminhar com as pessoas. Nós somos chamados para isso. Em um dado momento, quando os discípulos estavam diante de uma multidão, estava ficando tarde, e eles falaram: Jesus, está ficando tarde, o povo vai precisar comer, manda embora, né? E Jesus falou: não, dá vocês de comer para eles. E muitas vezes a gente, como discípulo de Jesus, a gente fica acuado, porque a necessidade é muito grande, o problema é muito grande, e olha, eu não tenho o que eu posso fazer. Mas Jesus pergunta para eles: o que vocês têm? O que vocês dispõem? E sabe, o que é que a gente pode dispor? O que é que a gente tem? E apareceu lá 5 pães e 2 peixes, que não era deles. Menino, o que você trouxe ali, né? E eles disporam o lanchinho do menino. Olha só que história, né? Eles disporam o lanchinho que não era nem deles, mas entregaram nas mãos de Jesus. E enquanto eles obedeciam, o Senhor então fez um milagre. E quando a gente se dispõe a servir ao Senhor, o Senhor faz milagres e marca a vida das pessoas, marca a vida das pessoas, transforma. Sabe, gente, uma vida que é salva muda toda uma história, muda toda uma família. Uma família que vem de gerações de lutas, de intrigas, de problemas. Uma pessoa que é salva começa toda uma nova história naquele lugar. E o Senhor nos chama para que a gente possa levar o Evangelho através de atitudes, através de fazer diferença na vida das pessoas. 1 Coríntios 15, 58 fala: sede firmes, animados no trabalho do Senhor, porque em Cristo o trabalho de Deus não é vão. Fica firme, fica firme no serviço de Deus. Que a gente possa oferecer a nossa parte, né? Eu não sei o quanto de tempo você pode oferecer ao Senhor nesse lugar, ou no teu meio diário, onde você vive. Oferece a Deus o teu tempo, oferece a Deus o teu serviço. Seja fiel nas suas contribuições, seja fiel nas tuas ofertas, nos seus dízimos. Seja fiel. Sabe esse moço que estava aqui há pouco tempo atrás, o Ricardo? A esposa dele teve esquizofrenia e ele precisava, o filhinho dele tinha nascido e ela ouvia vozes, né? Esse negócio
esquizofrenia. E é duro, né? Crente ter esquizofrenia, rapaz, é porque a gente crê que é a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Mas o pastor não falou que Deus falou, mas não é assim também, né? Não sei como que é, né? E aí a voz lá do anjo falou para ela que tinha que fazer jejum, mas ela tinha que fazer o bebê fazer jejum, e o marido e a filha, e ela não estava dando comida para o bebê. Aí o marido viu que a situação era muito crítica, ele parou de trabalhar para poder cuidar da família. Ele ficou 5, 6 meses sem trabalhar. No Japão, né? Sabe? Lá você não tem família para ajudar, não tem amigos. E esse moço, ele continuou dando o dízimo nesse período. O que está acontecendo, né? Como que esse moço está dando dízimo, né? E teve um mês que ele deu 2 dízimos. O que está acontecendo aí? Interessante, né? Às vezes você tem que conversar com algum irmão para ensiná-lo sobre o dízimo. Vai lá o pastor querer saber por que você está dando tanto dízimo, meu filho. Vai orar, né? Você está se sentindo culpado de alguma coisa. E ele falou: pastor, Deus sempre cuidou de mim. Desde antes de eu conhecê-lo. Sempre cuidou de mim. E eu pude guardar um dinheiro. E quando eu vou no banco para tirar o dinheiro para me passar um mês, eu entendo que eu preciso ofertar ao Senhor aquilo que pertence a Ele. Eu falei: uau, né? E depois de 6 meses ele precisava trabalhar. Ele fez as contas, sabe? Qual era o mínimo necessário, a linha assim, que ele precisava para sobreviver, para eles não passar fome. Aí ele pegou essa linha, colocou um pouquinho abaixo da linha e arrumou um serviço que trabalha 4, 5 horas por dia, porque ele precisava ficar cuidando de casa, da esposa, do filhinho dele. E ele encontrou um serviço à noite, para fazer marmita, né? Fazer bentô. Ele trabalhava 5 horas por noite e cuidava da família de dia. E ele está nesse serviço até hoje. Faz vários anos, né? Hoje ele trabalha mais horas e ele conseguiu vir com a família inteira do Brasil para ficar 3 meses. Sabe, irmãos, Deus cuida da gente de uma maneira muito especial. Cuida. E Ele não vive com luxo. Ele procura viver da maneira mais simples possível. Se priva de um monte de coisa. E Ele fala para mim: pastor, se eu for procurar um trabalho que me pague mais, quem vai me pagar a hora que eu tenho para cuidar do meu filho e da minha esposa? Quem vai me pagar 10 mil ienes vai ser suficiente para pagar 2 horas que eu posso ter com a minha família? 10 mil ienes seriam cerca de $100, né? Não se paga o tempo que eu posso ter cuidando da minha esposa. Essa é a minha escolha. E talvez a vida dele e da sua família é a vida onde eu vejo as marcas de Jesus mais fortes. Mais fortes. E a Mari, a sua esposa, os últimos encontros ela está tão feliz, sabe? Ela diz: pastor, Deus é tão bom, tem cuidado de nós. E a gente vê o amor de Deus transbordando, aonde talvez a maioria veria, não sei, falta de prosperidade. Mas o amor de Deus está ali abençoando aquela família. Que a gente possa ser fiel ao Senhor,
fiel, sabe, todo o tempo. Confiar nele. Confia que o Senhor, Ele está cuidando de você. Ainda que você não se dê conta disso, né? O Senhor está cuidando. É que se a gente se dá conta, fica mais fácil, sabe? Você passar a tempestade e falar, olha, eu não sei por que tem que passar por isso. Mas Deus o sabe, fica mais fácil. E que essa igreja de Itaquera continue sendo abundante, sabe? Seja um lugar de refúgio para as pessoas. Que as crianças possam saber que aqui elas têm um lugar. Que as pessoas possam saber que aqui eles têm acolhimento. Que as pessoas possam saber que aqui eles têm um lugar que os recebe, que os ama. E que nós, como corpo de Cristo, que a gente possa se engajar cada dia mais. Sabe, se você puder oferecer algumas horas por semana, por mês, eu vou lá ajudar. Sabe, eu não posso estar todo sábado, toda semana. Eu posso oferecer, eu vou me programar para mim oferecer uma vez por mês algumas horas. Eu vou oferecer mantimento, eu vou ofertar, eu não sei, mas a maneira como você puder, o que é que você tem, ou o que o jovem perto de você tem, pega dele e oferece para Deus. Oferece ao Senhor o que você pode oferecer. Eu gostaria de mostrar um pouco sobre o que a gente tem feito lá no Japão, ok? E nessa época do Golden Week, no início de maio, nós reunimos os irmãos e temos um momento gostoso de comunhão, de busca ao Senhor, de adoração e louvor. Temos um concílio regional com os líderes, pastores, e tem sido um momento muito precioso e abençoado do Senhor. E o que eu gosto da igreja é essa coletividade, essa união. É bem misturado, assim, os tipos de cultura, o japonês e o brasileiro. Hadano Kyokai de wa Nihongo to Portugal go, Spain go no Kyokai ga arimasu. Compartimos el mismo predio y estamos trabajando en algunas actividades conjuntas. E Deus tem feito grandes coisas, né? A gente tem conseguido ter mais contato com as igrejas japonesas também. E tem feito algumas programações juntos. 一緒に生産式をして、一緒に礼拝をして、神様にある一致をこの場所で捧げています。 Faz pouco tempo que a gente começou com a mocidade e tem sido bem legal e bem diferente. A igreja agora está com várias atividades. Agora se iniciou a turma do High BA, que são estudantes que estão aprendendo a ser missionários. 教会学校も日本語の子どもたちとポルトガル語の子どもたちが一緒に礼拝をしています。とても神様がなさってくださった不思議な見業を毎週体験しています。若い人がいっぱいいて、うちに秘めたなんていうかな、情熱がたくさんあるので、さらに愛も溢れてて。É trabalho assim que faço de coração e é tudo para Deus, né? E eu vejo que as pessoas aqui têm esse coração também de estar dando as coisas para Deus. O pessoal, embora muitas vezes trabalhe bastante, estude bastante, eles sempre se dispõem a ajudar uns aos outros, ajudar a igreja, como fazer o churrasco. Várias pessoas ajudaram, mesmo tendo trabalhado até tarde. Eles vieram no domingo, que seria o único dia de descanso de vários, e vieram fazer o churrasco para ajudar a igreja. A igreja em si também é um pouco diferente, né, da igreja do Brasil, justamente pela vida que a gente leva aqui no Japão, de trabalho, e realmente a didática de dentro da igreja a dinâmica, né, é diferente. Dessa turma que hoje nós estamos aqui na cidade de Toyohashi, em Aichiken, 70% dessa turma são pessoas que foram alcançadas através do trabalho da nossa igreja aqui no Japão.
muitos dos Nikkeis que a gente não consegue ver nas igrejas do Brasil. Chegando aqui, estando fora do seu país, essas pessoas acabam tendo um encontro com Jesus. Uma das coisas que a gente sente muita necessidade é de reciclagem, né? E a gente não tem todos os cursos que aí no Brasil tem, necessidade de obreiros para trabalhar em várias áreas. E essa é a nossa oração, que mais pessoas possam vir, mais pessoas possam estar aqui para ajudar, mais pessoas possam estar para servir. Às vezes a gente não entende o porquê que estamos aqui no Japão e pouco a pouco percebemos a necessidade de falar do amor de Jesus. E essa foi o motivo de estar no seminário, para preparar, para estar falando desse amor. Eu me converti aqui no Japão, eu moro aqui há 26 anos e graças ao trabalho missionário aqui eu vim conhecer a Jesus. E o campo realmente é muito grande mesmo, ele necessita de obreiros. E eu louvo a Deus que tem se levantado vidas, mas ainda é muito pouco. 日本には、教会が少ないけれども、もっともっといっぱい、教会ができて、日本人の方もいっぱい教会に来れるようになったら嬉しいです。Precisamos de pessoas para servir, precisamos de pessoas para trabalhar, precisamos de pessoas para orar, para lembrar desse lugar. E se você sentir no seu coração de um dia, quem sabe, Deus te chamar para vir para cá, para nos ajudar, vai ser muito bem-vindo. E nós queremos agradecer por todo o apoio, por toda a oração que os irmãos já têm tido conosco. Continuem conosco, continuem com a gente nesse propósito, continuem com a gente nesse trabalho. Que Deus abençoe vocês, que Deus esteja com vocês. E eu conto com a oração de vocês. É um lugar onde eu posso ser eu mesma. Para mim, é uma família, as pessoas que estão ali. E quando tem alguma coisa algum problema ou tal, eu consigo falar com as pessoas e me abrir com elas. É a minha segunda casa que eu falo, onde eu estou em família mesmo. Então cada um está ali para se ajudar, é uma casa. 私のとってここはすごく癒されるところで神様の存在を感じられて、で兄弟姉妹たちとも交わりが持てるところです。教会は疲れた時にすごい癒してくれるところで、まず教会来なきゃリセットされない。かけがえのない場所だし、自分が育ってきた場所だし、やっぱりここに来てない人もったいないので。言葉と文化が違います。それは大変なこともあります。でも同じ神様を信じて違う国の人たちが礼拝することはとても素晴らしいことです。Lá no Japão, até hoje, o entra e sai de pessoas é muito grande, porque as pessoas não são de lá, né? Da igreja, as pessoas são do Brasil. Então, depois, no máximo de 4 ou 5 anos, eles acabam retornando ao país de origem. Muitos convertidos, graças a Deus, então, a gente passa por dificuldade de número de pessoas, a gente passa por dificuldade, por exemplo, financeira. A fala do menino de que o pessoal é bem isogashi e é bem ocupado e tira o domingo para ajudar no churrasco, quando chega no calor, a gente faz esse churrasco para levantar fundos para a igreja. No terceiro domingo, a gente está lá contando, será que esse mês vai dar para pagar aluguel, né? Mas quase esses 18 anos que eu estou trabalhando lá é assim, sabe? Existe até épocas que a gente está melhor a nível de número de pessoas, a nível financeiro,
Mas acontece às vezes algumas coisas que faz a situação ficar assim. Mas a gente vê muito milagres de Deus. 2 anos atrás, teve um episódio que durante 6 meses a gente viu que não tinha fundo mais para a gente conseguir manter o prédio da igreja. Esse prédio, né, é o andar de cima que a gente usa. E depois de 6 meses orando, conversando, nós entendemos que deveríamos entregar a igreja. E quando eu fui na imobiliária conversar, no horário comercial estava fechado. Mas como que está fechado a imobiliária, né? E no outro dia teve uma reunião de pastores, a gente estava falando sobre o acampamento que íamos fazer. E nesse acampamento, nessa reunião, o pastor de Nagoya falou: olha, nós estamos aqui com 2 anos de oferta acumulada para a sua igreja. A oferta do cultinho, né, que as crianças fazem para missões, tem 2 anos aqui de oferta que acumulou. Não era um valor alto, dava metade do aluguel de um mês. Mas aquilo teve um símbolo muito grande de Deus mostrar que Ele não tinha perdido o controle. Bom, já passou 2 anos, a gente continua lá, né? E falou: puxa, como que Deus consegue fazer essas coisas, né? Mas continua fazendo. Esse aqui é o prédio que nós usamos. Atrás desse prédio tem um apartamento. E lá nós temos usado também como... A gente não tem salinha das crianças, tem apartamento das crianças. Que chique, né? Apartamento das crianças. Pode passar. Esse aqui são os nossos jovens. A maioria deles nasceram no Japão, foram educados no Japão. E eles... O pessoal ainda da nossa igreja em Toyohashi ainda fala português. O pessoal lá da igreja de Kanagawa, do pastor Márcio, o pessoal nem entende português. Aqui é a maioria da nossa turma. Pode passar? Esse aqui foi um momento de oração pelos jovens. Pode passar? Pode passar. Todo sábado, em todos esses, desde 2006 que eu fui para lá, nós fazemos grupos pequenos numa cidade chamada Toyota, Nagoya, porque esse povo mora a cerca de 70 quilômetros da nossa cidade de Toyohashi. Só que 70 quilômetros lá do Japão, a gente leva cerca de 2 horas e meia, 3 horas para percorrer, devido ao trânsito que tem lá. Então, todo sábado à noite, nós vamos para os grupos pequenos, e agora tem grupo pequeno quase todo dia, né? Abriu nas cidades satélites de Toyohashi, mas esse é praticamente uma segunda igreja que a gente cuida, e o grupo hoje está em Nagoya. Pode passar? Pode passar? Sabe que o número de cristãos no Japão chega mais ou menos a 0,4%, 0,5% da população. Para você conhecer um crente japonês, você tem que conhecer mais ou menos 200 pessoas, ou um pouco mais. Aí que você vai conhecer um crente do Japão. E sabia que os japoneses vieram para o Brasil há mais de 110 anos. Mas o Nikkei, o descendente de japonês que conhece Jesus, não passa de 3-4%. Mesmo aqui no Brasil. Você pode ir nas igrejas batista, assembleia, presbiteriana, por aí, e vai ser raro você encontrar Nikkeis. Teve uma igreja de Suzano que eu fui, a igreja batista que tem lá, a primeira, uma igreja enorme, que tinha, não sei, 400 pessoas. E para quem conhece Suzano tem muito japonês, Mas nessa igreja batista de Suzano, no meio de 400, tinha uma família de Nikkei, de japonês. Mestiços ainda, a esposa é brasileira, e o marido que é descendente.
A igreja, ela não é um retrato da cidade. Ela não consegue representar a cidade de Suzano. Por algum motivo, o coração do Nikkei é mais difícil de alcançar. E talvez a gente pode até incluir numa fala chamada povo não alcançado. É um povo que não conhece Jesus. Mesmo os descendentes japoneses que vivem no Brasil, sabe? A grande maioria deles não conhece o amor de Deus. E lá no Japão, talvez por você morar no estrangeiro, por você não ter família, talvez muitos ficam mais sensíveis e muitos se aproximam do amor de Deus. Em Toyohashi, por exemplo, quase todos eles conheceram Jesus com a gente, o pessoal da nossa igreja. 70% do pessoal da igreja de Toyohashi, inclusive foi eu que preparei para o batismo, que batizou com a gente. Então a gente vê assim, os planos de Deus na vida do povo. Pode passar. Esse aqui é um projeto com japoneses. Vem esse pianista americano e ele ensina música gospel, música de coral, para o pessoal do bairro. Então esse pessoal aqui se reúne toda semana lá na igreja da gente para aprender música de coral. Divide-se em 3 vozes e músicas como Happy Day, ou até músicas que a gente canta na igreja, como Quão Grande é o Meu Deus, o pessoal canta. No final do ensaio, de mais ou menos 2 horas, eu sempre dou uma mensagem em japonês, e tem algumas pessoas que já estão com a gente há 5, 6 anos. Nenhum aceitou Jesus ainda. Nenhum. Teve até uma época que eu falei, puxa, será que não está forçando a barra? O pessoal vem para cantar e você vai dar mensagem? Aí uma moça falou assim, não, japonês é assim, se eles não estiverem gostando, eles não vão reclamar, eles não vão vir mais. Pode continuar falando, se eles continuam vindo, é que você pode falar. Tá bom, pode passar. Pode passar. Esse aqui, com o pessoal do gospel, a gente faz evangelismo de japoneses, né? Então esse aqui é num asilo que tem lá na nossa cidade de Toyohashi. No Japão tem muito trabalho voluntário e todo mundo que quiser fazer alguma coisa pelo seu bairro, pelas pessoas, você pode se inscrever e fazer. Aí levamos o pessoal para cantar para os idosos lá. Pode passar? Esse aqui foi uma apresentação que fizemos num casamento. Pediram para a gente cantar no casamento e fomos lá. Pode passar? Esse aqui é num shopping. Quando chega no mês de dezembro, então muitos lugares se abrem para a gente cantar músicas de Natal. E em cada lugar a gente tem um momento para falar uma reflexão, para falar sobre a Bíblia e o amor de Deus também. Pode passar? Esse aqui é lá em Nagoya, num lugar chamado Sakai. Foi um evento bem grande da cidade que a gente foi se apresentar também. Pode passar? Esse aqui foi um evento em Toyohashi. Os espíritas da cidade fizeram um evento e pediram para a gente cantar, né? Aí tinha cartomante, tinha mulher que lê a mão. A gente até falou, mas a gente pode ir cantar nesse lugar, né? Só que a equipe de evangelismo lá que anda comigo não é crente ainda, né? O pessoal que vai falar de Jesus comigo, eles não conhecem Jesus. Então eles falam, pastor, vamos lá cantar, vai ser legal, né? Vai ter um monte de gente ouvindo. Quem sabe a gente pode ir lá aproveitar, né? Estamos lá, dar uma lida na mão. Meu Deus do céu, né? Mas o pianista, que é crente também, falou, não, pastor, aonde abrir a porta para falar de Jesus, nós vamos lá, né? Eu dura nós ir com 10 e voltar com 3. Não, mas nós temos que crer, né? É verdade. Falta fé no pastor. E fomos lá. Pode passar? No outro ano chamaram nós de novo. Fomos lá, nós de novo cantar para o povo lá. E falar que
coração da gente pode estar abatido e muitas vezes a gente procura resposta em lugar errado, né? Foi a mensagem que a gente falou lá. Pode passar? Esse aqui foi na nossa igreja no mês passado. Essa moça que está de branco na frente, regendo, ela é do gospel, é cristã, e ela sempre diz para mim: pastor, não desanime, né? Fala de Jesus. Eu me converti através do gospel. Eu falo, que bênção, né? Eu levei 7 anos para me converter. Mas Jesus, né? Não pode ser menos, né? Ela fala que japonês não é assim, igual americano, igual brasileiro, né? Eu já tinha entendido de Jesus desde o 3º ano. Mas não é porque a gente entende que a gente logo decide. Você tem que pensar nas consequências, se é isso mesmo. Muitas vezes o pai da gente não vai gostar daquela decisão. Muitas vezes o vizinho vai falar. E a gente tem que pensar em tudo isso. E assim que japonês sabe, pensa muito no que o vizinho vai falar, no que o meu pai vai falar. Será que o meu pai não vai entender que isso é um tipo de traição à família? E por respeito à família, muitos não tomam uma decisão por Jesus, sabia? Por respeito ao avô, por respeito ao irmão, muitos não, eles até entenderam a palavra, mas eles não podem ir contra o elo da família. Tem até algumas coisas na posição deles que a gente fala, poxa, a gente poderia aprender essa questão do valor ao pessoal de casa, né? Pode passar? Pode passar? Pode passar? Pode passar? Esse aqui são fotos dos acampamentos que a gente faz junto com a Igreja Holiness do Japão. Pode passar? Lá em Aichiken, na província onde nós moramos, tem 5 igrejas Holiness do Japão, a igreja japonesa. E quando eles fazem acampamentos, eles não têm nem mesmo um jovem para ser equipante nos acampamentos deles. O senhor que cuida do social lá tem 78 anos, da igreja de Gamagori, igreja que está o Shingai Sensei hoje. O tio que cuida da manutenção tem 82. A nossa oração é para que Deus tenha misericórdia. Senhor, que não tenha nenhum infarto para não traumatizar as crianças. Pensou, fui para acampamento, no meio do social, o tio caiu. E junta cerca de 30 e poucas crianças. E é interessante que eles se dispõem a fazer o acampamento. Apesar que esse ano já não foi possível fazer, porque a gente não consegue fazer acampamento, a gente não tem recurso de pessoas, né? Esse ano, esse acampamento não pôde acontecer. Pode passar? Pode passar? Pode passar? Esse aqui foi do mês passado também, pode passar? O pessoal de Nagoya, como não fez acampamento, eles falaram, vocês poderiam a gente fazer EBF? Ah, podemos. Combinamos de fazer uma EBF de 2 dias. O sensei falou, a gente tem 2 crianças aqui na igreja, eu queria que pudesse fazer EBF. Ah, legal, vamos fazer então EBF. Tem quantos equipantes? Tem eu, o sensei. E mais quem? Coloca minha esposa também. Eu falei, meu Deus, e a esposa fraturou o cotovelo. Mas ela trabalhou fraturada, porque não tinha gente para trabalhar na cozinha. Então ela ficou na cozinha, trabalhando. Então esse pessoal que vocês estão vendo na foto, são as pessoas que eu levei da célula de Nagoya. Então são brasileiros. O menino que está de laranja, é o menino que é da igreja do Sensei, da igreja lá de Nagoya. Essa menina ao meu lado, ela é brasileira, mas ela não fala português, né? E
E assim a gente levou a turma para fazer EBF lá por 2 dias. Pode passar? Pode passar? Mesmo a EBF só foi possível porque nós tivemos o reforço de um pessoal da James, né? Veio o pessoal dos Estados Unidos, porque mesmo de Toyohashi, a gente tinha 3 pessoas para ajudar nos eventos do verão. E como que você faz acampamento, coisa assim, com 3 pessoas, incluindo eu, né? Mas 2 meses atrás o pessoal da James mandou e-mail falando, não, a gente vai poder ir, e eles vieram. Pode passar? Um outro trabalho que fazemos, esses trabalhos de socorro, pode passar? Pode passar? Esse aqui são regiões onde veio o tsunami, em 2011. Nós fizemos cerca de 20 caravanas para poder servir naquele lugar. Muitos dos brasileiros, a grande maioria não fala japonês. E a gente, como que você vai falar do amor de Deus? Eu não sei falar japonês. Então a gente tem essa oportunidade de oferecer serviço. Então a gente faz limpeza nas casas. Estava tudo cheio de barro esse lugar. Então a gente leva a turma lá, fica cerca de 800 quilômetros da nossa cidade. A gente leva umas 12 horas para chegar lá, para fazer limpeza. Pode passar? Um outro trabalho que fazemos, pode passar, as pessoas que ficam desabrigadas, o governo levanta as casinhas provisórias. E lá moram muitos idosos. Então a gente leva a turma para fazer trabalho manual, para tomar chá, para ficar conversando com eles. A grande maioria desses senhores, não só suas casas, mas perderam seus filhos, perderam. Foi muito marcante uma conversa com o senhor. Ele era fotógrafo e a onda levou as coisas e ele falou, não ficou uma memória, né? Não ficou uma roupinha de criança, não ficou um álbum, levou tudo. E quando eu esquecer das lembranças da minha família, eu não vou ter nada para me ajudar a recordar. Tem outros, tinha um senhor que ele falou, faz 1 ano que a onda veio, levou minha esposa, mas ela não foi encontrada. Nem velório eu pude fazer para me despedir. Então a gente escuta histórias assim lá nessa região. Pode passar? Aqui foi há cerca de 4 anos atrás, na cidade de Hiroshima. Teve deslizamentos lá e esse moço é um pastor. Nós estávamos limpando também, tirando lama da vala. Pode limpar? Vamos limpar. Passar, né? Esse aqui foi o terremoto em Kumamoto, acho que 2 anos atrás. Onde está a moça sentada ali, ali era o primeiro andar da casa. A casa, o primeiro andar sumiu, né? Desabou. Pode passar? Pode passar? Pode passar. Esse aqui é do mês passado, de julho, dia 28 de julho. Pode passar? Houve uma série de chuvas lá no Japão, e então montamos equipes e mandamos para ajudar a fazer a limpeza. Aqui parece que é no asilo, onde o pessoal foi fazer a limpeza. Pode passar? Pode passar? Pode passar? Pode passar? São entulhos. Lá no Japão, quando acontecem os desastres, o governo passa alguns dias procurando sobreviventes, trabalhando nas coisas maiores, e normalmente boa parte da mão de obra para limpar a cidade somos nós mesmos, é o povo mesmo que sai para limpar, e então já é algo que é um costume lá no Japão. Pode passar? Pode passar? Pode passar? Pode passar? Pode passar? Pode passar? Em 2009, teve uma grande crise. Em 2008, teve uma grande crise lá no Japão, onde muita gente, a grande maioria dos brasileiros foram mandados embora dos seus postos de trabalho, do seu serviço. E muitos japoneses também foram mandados embora.
E a crise ficou muito grande, a ponto da liderança da nossa igreja cogitar de trazer a gente de volta. Eles falaram, olha, não vai dar para manter as famílias dos missionários no Japão. A nossa igreja tinha cerca de 40 pessoas, em menos de 6 meses ela foi para 20 pessoas. Dessas 20 pessoas, 18 estavam desempregadas. 2 pessoas tinham o seu trabalho. E como que a gente ia embora, deixar um pouco para trás, né? Como que a gente ia embora e deixar esses 18, e não só os 18, mas tantas outras pessoas que estavam desesperadas na cidade? Acontece que nessa época eu tinha começado a fazer trabalho voluntário para ajudar algumas crianças, ajudar com matemática, língua japonesa, e a prefeitura entrou em contato e falou, você não quer vir trabalhar junto com a gente? E desde então, dessa época, eu trabalho nas escolas da cidade. Essa aqui é uma escola que eu fiquei por 2 anos, que tem cerca de 700 alunos, das quais 100 e poucos são brasileiros, né? Então a gente trabalha como um tipo de capelão, né, para aconselhar, para matemática a gente pode ensinar em português, aí língua japonesa a gente traduz o que a sensei está falando. Então o que seriam da gente sem as crises, né, para fazer a gente às vezes encontrar caminhos, a gente encontrar novas oportunidades. Pode passar? Então esse aqui é dentro da sala de aula. Durante 2 ou 3 aulas, as crianças saem das classes comuns e se juntam numa classe internacional, onde a gente pode usar a língua deles para dar aula para eles. Pode passar? Com crianças aqui da 3ª série, pode passar. Da 4ª série, pode passar. Pode passar. E essa foto aqui, pode passar? Mês passado fizemos a EVF. Veio o pessoal da James lá para o Japão e a gente juntou cerca de 60 crianças. E com essas 60 crianças, a gente ficou 2 dias e montamos uma programação que a gente não precisasse dormir com as crianças, passar o dia com eles. A gente tinha 3 adultos para cuidar das crianças e veio a turma da James, né? Só que foi porque o pessoal da igreja nossa não fala japonês. O pessoal da James veio 5, mas eles falam inglês. E eles fazem o favor de vir sem saber falar nada de Nihongo. Eles fazem o favor de vir sem saber nada de português. James, há mundo além dos Estados Unidos, né? Mas eles são esforçados, né? Tinha uma menina tinha um rapaz que falava Nihongo, então a equipe de 8, 2 conseguem se comunicar com as crianças, os outros era só no gesto, né? Mas foi bom, foi bom. A gente pôde fazer esse trabalho junto às crianças que eu tenho conhecido na escola. Pode passar? Muitos desses trabalhos têm acontecido. Ano passado, Natal, a gente fez um trabalho nesse mesmo lugar de Natal para as crianças, porque vieram 2 seminaristas do Brasil. Inclusive alguns conhecem, o Lucas Gabriel, ele foi para o Shalom algumas vezes. E sabe, é muito bom quando vem alguém do Brasil para poder ficar 1 semana, 2, porque é um reforço que a gente nunca tem. E a gente não tem jovens na igreja que podem trabalhar como equipante. O pessoal lá, as escolas de lá não têm férias como o pessoal daqui. O pessoal lá não trabalha um ano e não tem férias. No Japão não tem férias. Lá trabalha o ano inteiro, tem umas férias de 1 semana, não tem férias. E lá muita gente trabalha de domingo também. Então lá no Japão, eles, assim, o sentido da vida é trabalhar. Eles trabalham.
E então a igreja é sempre, mesmo tendo pessoas na igreja, é difícil poder contar com eles para poder fazer alguns trabalhos desses, porque se o pessoal folga, eles estão muito cansados também, né? Pode passar, 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 pode passar. E esses são alguns, né, dos nossos trabalhos lá. Mas a gente pede oração para que Deus possa levantar pessoas, trazer pessoas, Deus possa abençoar para que o trabalho possa continuar. E que a gente, quando for procurado por Jesus, que a gente possa ter as marcas, né, de quem viu a pessoa nua e correu para vesti-lo, de quem viu a pessoa presa e correu para poder visitá-lo. Que o Senhor nos encontre sendo uma imitação dele. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pela graça do Senhor, pelo privilégio de servir. Muito obrigado pelas pessoas que o Senhor levantou até hoje, que nos serviram e nos servem. Mas que hoje nós possamos servir as outras pessoas também. Que possamos, ó Deus, levar o amor do Senhor, mas um amor visível, um amor palpável, um amor, ó Deus, concreto, um amor que transforma vidas, um amor que dá oportunidades. Que o Senhor nos ajude, nos capacite. Deus, que o Senhor abençoe esse trabalho nesse lugar, que seja um trabalho que possa trazer oportunidades para muitas crianças, para muitas pessoas desse lugar. Que muitas pessoas possam enxergar, Deus, que há um caminho que eles podem seguir. Que o Senhor possa fazer isso também lá no Japão, com tantas crianças, com tantas pessoas que estão diante de nós. Que o trabalho da igreja não seja um trabalho para a igreja, seja um trabalho para as pessoas, seja um trabalho, ó Deus, para aqueles que precisam. Que o Senhor nos ajuda, ó Deus, nos ajude a ser bênção na vida das pessoas, nos ajuda a sermos fiéis com aquilo que nós podemos e devemos ser fiéis. Que sejamos fiéis no tempo que devemos ofertar ao Senhor, que sejamos fiéis no serviço, que sejamos fiéis na devoção, que sejamos fiéis, ó Deus, nas finanças, que o nosso coração esteja nas mãos do Senhor. Senhor, que o Senhor encontre, ó Deus, em nós pessoas que são servos do Senhor. Nós te agradecemos por esse tempo, pela oportunidade de te servir. É um grande privilégio. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Deus. Amém.